Bom dia, a paz do Senhor Jesus Cristo. Mais um dia que nos fez o Senhor. Por causa disso, nos alegramos e nos regozijamos nele. Que Deus esteja abençoando todos os amados irmãos e amigos nessa manhã e que venhamos meditar mais um pouquinho na palavra do Senhor. Amém? Glorificado e exaltado seja o nosso Deus, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Nessa manhã eu venho trazer uma palavra que está aqui em Jeremias capítulo 30, amém? Vamos meditar nessa palavra para que venhamos, em nome de Jesus Cristo, nos alimentar da presença de Deus nessa manhã. Diz a palavra do Senhor, aleluia. A palavra que da parte do Senhor veio a Jeremias, dizendo: assim fala o Senhor, Deus de Israel, dizendo: escreve num livro todas as palavras que tenho dito, porque eis que dias vem, diz o Senhor, que, aleluia, em que farei tornar do cativeiro o meu povo de Israel e de Judá, diz o Senhor, torná-los-ei a trazer a terra que dei a seus pais e a possuirão. E estas são as palavras que diz o Senhor acerca de Israel e de Judá. Assim diz o Senhor: ouvimos uma palavra de temor e tremor, mas não de paz. Perguntai, pois, e vede se um homem tem dores de parto, porque, pois, vejo cada um com as mãos sobre os seus lombos, como a que está dando à luz. E porque se tem tornado macilentos todos os rostos. Porque aquele dia é tão grande que não houve outro semelhante. E é tempo de angústia para Jacó. Ele, porém, será salvo dela. Porque será naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, que eu quebrarei o seu jugo de sobre o seu pescoço e quebrarei todas as ataduras, e nunca mais servirão dele os estranhos, mas servirão ao Senhor seu Deus, como também a Davi, rei, que lhes levantarei. Não tema, pois, tu, meu servo Jacó, diz o Senhor, nem te espante, ó Israel, porque eis que te livrarei das terras de longe, a tua descendência da terra do seu cativeiro, e Jacó tornará e descansará e ficará em sossego, e não haverá quem o atemorize, porque eu sou contigo, diz o Senhor, para te salvar, porquanto darei fim a todas as nações entre as quais espalhei a ti, porém não darei fim, mas castigar-te-ei com medida, de todo não te terei por inocente, porque assim diz o Senhor, teu quebrantamento é mortal e a tua chaga é dolorosa. Não há quem defenda a tua causa para que possa ser curado. Não tens remédio nem emplasto. Todos os teus amantes te esqueceram de ti e não perguntaram, aleluia, por ti, porque te feri com ferida de inimigo e com castigo de cruel, pela grandeza da tua maldade e a multidão dos teus pecados, porque gritas em razão do teu quebrantamento. Tua dor é mortal pela grandeza da tua maldade e pela multidão dos teus pecados. Eu fiz essas coisas, mas também todos os que devoraram serão devorados, e todos os teus adversários irão todos eles para o cativeiro, e os que te roubam serão roubados, e todos os que te despojaram entregarei ao saque, porque restaurarei a tua saúde e sararei as tuas chagas, diz o Senhor, pois te chamam a rejeitada, dizendo: é Sião, por quem ninguém pergunta? Assim diz o Senhor: eis que acabarei o cativeiro das tendas de Jacó, e apedar-me-ei das tuas moradas, e a cidade será reedificada sobre o seu montão, e o palácio permanecerá como habitualmente, e sairá deles o louvor
e a voz de júbilo, e multiplicá-los-ei, e não serão diminuídos, e glorificá-los-ei, e não serão humilhados, e seus filhos serão como a antiguidade, e a sua congregação será confirmada perante o meu rosto, e punirei todos os seus opressores, e o seu príncipe será deles, e o seu governador sairá do meio deles, e o farei aproximar a ele, e se chegará a mim, porque quem é aquele que se tem empenhado em se chegar a mim, diz o Senhor, e ser-me-eis por povo, e eu vos serei por Deus. E eis que a tormenta do Senhor, a sua indignação saiu, e é uma tormenta varredora, e cairá cruelmente sobre a cabeça do ímpio. Não voltará atrás o furor da ira do Senhor, até que tenha executado até o fim, que tenha cumprido seus desígnios do seu coração. No fim dos dias atendereis tudo isto. Amém? Assim diz a palavra do Senhor. Amém? Glórias a Deus, a paz do Senhor, a nossa amada Helena, que Deus esteja aí abençoando a sua casa, abençoando a sua família, que Deus esteja aí guardando a cada um de nós nessa manhã. Amém? Então, amados irmãos, a palavra do Senhor está dizendo que o Senhor ele vai trazer de volta o seu povo do cativeiro. Ele está falando que ele vai curar as feridas que foram feitas, né? Porque os homens estão com as mãos nos lombos, né? Parecendo com aquelas que estão com dores de parto. E nós precisamos entender, amados irmãos, que a dor é muito grande daqueles que partem da sua terra, a dor é muito grande daqueles que ficam ausentes da sua pátria, dos seus conterrâneos, né? Então nós precisamos entender que Deus está dizendo que restituirá a Israel, a Judá e a Jacó tudo que foi roubado deles. Ele restituirá todas aquelas situações a quais eles precisam. O Senhor ele está dizendo que não há bálsamo, o Senhor está dizendo que não há emplasto, mas Ele mesmo vai vir e vai curar a ferida que Ele fez. Assim conforme Ele castigou, Ele também vai sarar. Então, amados irmãos, nessa manhã eu sei que tem muitas pessoas doloridas, né? E aquilo que está no seu coração, a dor é muito grande, e homem algum pode chegar e pode acalentar, pode tirar essa dor. Mas eu creio que o meu Deus, o teu Deus, nessa manhã, Ele vai entrar com provisão na tua vida, Ele vai te sarar, Ele vai cuidar dessas feridas, Ele vai fazer com que você, em nome de Jesus Cristo, venha ser cuidado por Ele. Eu sei que as dores, amados irmãos, elas são assim demais, né? E a gente vê quantas pessoas chorosas, né, por causa dos seus familiares, quantas pessoas estão aí numa situação de desespero, né? E a gente olha também as situações que estão diante dos nossos olhos, né? E a gente fala, eu não esperava essa situação, e essa situação verdadeiramente ela é uma situação que a gente fica pasmo, né? Mas a gente sabe que Deus, Ele tem verdadeiramente assim a situação toda sob controle, né? E nós precisamos, em nome de Jesus Cristo, aí estar louvando, engrandecendo o seu nome a todo tempo e lugar, amém? Glórias a Deus. Está conosco aí também a Aline, né? Que Deus esteja abençoando a sua vida, Aline, abençoando a vida da sua família, esteja te contemplando na data desse dia, amém? Que Deus esteja sendo operoso na sua vida e na vida da sua família, amém? Glórias a Deus. Então, amados irmãos, eu venho também com a reflexão para que nós possamos meditar, né, nessa reflexão nessa manhã também. Ela diz assim, a reflexão sobre a pérola e a ostra, né, a ostra e a pérola. A pérola é o resultado
da entrada de uma substância estranha, por exemplo, um grão de areia, né, que entra dentro da ostra, que entra no seu interior, no interior da concha que contém ali a ostra. A ostra, a parte interna da concha, é uma substância lustrosa chamada nácar. Quando um grão de areia penetra nela, as células do nácar entram em ação e recobrem o grão com várias camadas para proteger o corpo indefeso da ostra. Com o resultado de uma linda pérola vai se formando no seu interior. Uma ostra que nunca foi ferida não produz pérola, pois a pérola é uma ferida cicatrizada. Você já se sentiu ferido pelas palavras rudes de um amigo? Já foi acusado de ter feito coisas que não disse? Suas ideias e atitudes já foram rejeitadas ou mal interpretadas? Então produzam uma pérola, cubra suas mágoas e as suas rejeições sofridas com camadas e camadas de perdão, de amor. Infelizmente, são poucas as pessoas que aprendem a não cultivar ressentimentos e por isso deixam as feridas abertas, alimentando com os ressentimentos, interiores, não permitindo que cicatrize, e daí o haver tantas ostras vazias, não porque tenham sido feridas, mas porque não souberam compreender, não souberam perdoar e transformar a dor em amor. Que venhamos ser fabricadores de pérolas, que venhamos perdoar, que venhamos fazer toda a diferença nessa manhã, que venhamos deixar Deus agir nas nossas vidas, amém? Porque nós sabemos, amados irmãos, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e vivem segundo o seu propósito. Então, que em nome de Jesus Cristo venhamos viver segundo o propósito do nosso amado Deus, o Deus de Israel, amém? Está conosco aí também, nessa manhã, a nossa irmã Graziela. Bom dia, Paz do Senhor Jesus, que Deus esteja te abençoando, guardando, livrando do mal, esteja visitando a sua família, visitando a sua casa, amém? Que Deus esteja protegendo a todos, amados irmãos. Amados irmãos, então, eu creio, que o Senhor nos visitará. Eu creio que aquilo que nós temos passado, aquilo que nós temos sofrido por causa da palavra do Senhor, a gente sabe que o Senhor vai restituir a cada um de nós. Ele fala aí que Ele restituirá na minha vida e na tua vida os anos consumidos pelo gafanhoto, cortador, migrador e destruidor. É palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela diz que fará a minha pessoa e a tua pessoa produzir a 30, a 60 e a 100 vezes mais. Então, que em nome de Jesus Cristo nós venhamos ser uma bênção nas mãos do nosso Deus, que nós não venhamos desistir em fazer o bem, nós não venhamos a cultivar nada que seja negativo dentro de nós, mas que venhamos ser uma bênção na mão desse Deus que tudo pode. Que quanto mais nós nos entregarmos a Deus, mais Ele age com seu sobrenatural nas nossas vidas. Que possamos ser, em nome de Jesus Cristo, homens e mulheres transformados para a glória de Deus. A gente olha, e eu já disse aqui em algumas lives minhas, a respeito de que os homens de Deus, que foram chamados, foram homens rudes, foram pescadores, foram cobradores de impostos, foram homens muitas vezes que vivia ali, uma vida rudimentar. A gente olha para Pedro, e Pedro, ele era bruto, Pedro, ele não conseguia perdoar, e Jesus chega para ele, e ele chega para Jesus: Jesus, quantas vezes eu devo perdoar meu irmão? E Jesus fala até 70 vezes 7. E Pedro olha para ele, isso tudo,
Aí Jesus está querendo dizer com isso para Pedro que ele deve perdoar sempre, né? A vida que ele tem diante de Deus, ele deve perdoar sempre. E a gente olha para Pedro, né? E Pedro, quando ele nega Jesus, ele não consegue se perdoar, porque Jesus ele tirou Pedro de uma situação, né, de pescador, e falou: olha, Pedro, agora pelo milagre que tu tem visto, né, porque tu pescou a noite inteira e não pegou nada, e eu estou aqui, eu preciso do teu barco, eu quero estar trazendo uma palavra de vida eterna para esse pessoal que está aí, eu preciso do teu barco, e do teu barco eu vou fazer essa pregação. E Pedro olha, Pedro vê o milagre de Jesus, e Jesus fala com Pedro: agora, Pedro, olha, vamos pescar. E Pedro fala assim: Jesus, eu pesquei a noite inteira, eu sou um exímio pescador, entendeu? Eu conheço tudo de mar. E Jesus fala: olha, lançai a rede à direita da tua embarcação. E a rede veio tão cheia que quase se romperam as redes, foi preciso chamar os outros amigos: venha, venha, me ajude aqui, porque o barco está quase tombando de tanto peixe que tem. E ele ficou maravilhado e falou: Jesus, eu não posso estar na tua presença, porque o Senhor é divinamente sobrenatural, a tua graça é inefável, eu não consigo ficar na tua presença. Então, o que aconteceu ali? Jesus olha para Pedro e fala assim: de hoje em diante você não será mais pescador de peixe, mas pescador de homem. Jesus ele dá uma missão para Pedro, e Pedro agora, quando ele nega Jesus, ele não consegue se perdoar. Ele negou Jesus 3 vezes, falou: não, eu não mereço a gratidão do meu mestre, eu não mereço. Mas Jesus, quando ele ressuscitou, Jesus ele vem ao encontro de Pedro, e quando ele vem ao encontro de Pedro, ele chega para Pedro, ele volta ao seu trabalho normal. Quando Jesus ele desce a sepultura, Pedro ele volta ao seu trabalho normal, ele vai para Galiléia, ele volta a trabalhar conforme ele trabalhava antes, volta a vender peixes, ele volta a trabalhar com seu comércio. E ali o que acontece, amados irmãos? Jesus, ele quando ressuscita, ele vai ao encontro dos seus discípulos, e ele chega para Pedro e fala: Pedro, tu me ama, Pedro? E Pedro fala: eu amo. E pergunta de novo: Pedro, tu me ama? Pedro fala: eu amo. E fala: tu me ama, Pedro? E ele fala: já 3 vezes tu me perguntaste, mas o Senhor sabe que eu te amo. E Jesus confirma o ministério de Pedro, fala: então apacenta as minhas ovelhas. Então Jesus ele perdoa a minha vida, Jesus ele perdoa a tua vida, ele ensina a Pedro a perdoar, a ponto de quando Pedro ele dá a sua vida em favor do seu ministério, Pedro ele chega, a cruz está preparada para Pedro ser crucificado conforme foi crucificado Jesus. E Pedro fala: eu não sou digno de morrer conforme o meu mestre, mas coloca essa cruz de cabeça para baixo. Pedro ele foi crucificado de cabeça para baixo. Amados irmãos, nós precisamos entender que a ferida que foi feita na minha vida, a ferida que foi feita na tua vida, essa ferida ela tem que ser sarada. E ela é sarada pelo Pai, pelo Filho, pelo Espírito Santo. Jesus disse que levou sobre si as nossas dores, e pelas pisaduras que ele sofreu, nós fomos sarados. Nós somos sarados pelo Pai, pelo Filho, pelo Espírito Santo. Então, essas pérolas que são formadas em nós, essas pérolas, elas verdadeiramente foram transformadas pelo sangue de Cristo, que foi vertido ali na cruz do Calvário. E o Espírito Santo, ele vem de uma forma abundante na nossa vida, e nós somos transformados para a glória de Deus. Então, que venhamos nessa manhã também perdoar, que venhamos fazer toda a diferença, que venhamos trabalhar na obra do Senhor diligentemente, que venhamos ser uma bênção nas mãos do Criador. Não deixe que os ressentimentos, não deixe que todo o mal venha fazer com que você venha contrair aí um câncer, né? Porque muitas vezes, muitos malefícios que nós guardamos dentro de nós, isso produz dentro de nós situações catastróficas. Nós precisamos, em nome de Jesus Cristo, orar e pedir ao Senhor para lavar o nosso coração, para que nós sejamos transformados para a glória dele. Então,
Nessa manhã, em nome de Jesus Cristo, eu quero orar por você. Amém? Pai Santo, Pai querido, Pai amado, em nome de Jesus, ó Deus, nós oramos, ó Pai, nessa manhã que todo ressentimento, toda mágoa, Pai, no nome santo do Senhor Jesus, tudo que não produz, ó Pai, fruto, ó Pai, dignos, ó Pai, de arrependimento, ó Pai, esteja caindo por terra, Pai, mas que venhamos em nome de Jesus Cristo, ó Pai, ser lavados, restaurados pelo Senhor, porque o Senhor, ó Pai, enviou seu Filho único, ó Pai, Jesus Cristo, ó Pai, para estar sendo dando a vida, sendo por cada um de nós, para que nós estejamos, ó Pai, verdadeiramente tendo vida e tendo-a em abundância, Pai. Pai, nessa manhã, Senhor Deus, quantas pessoas, ó Pai, com os corações sofridos, com os corações enlutados, ó Pai, mas nós clamamos ao Senhor, ó Pai, que a Tua graça, Senhor Deus, o poder do Teu Espírito Santo, ó Pai, esteja, Senhor Deus, renovando, ó Pai. Pai, no nome santo do Senhor Jesus, nós sabemos, ó Pai, que as dores, ó Pai, elas são muitas, Pai, conforme nós lemos aí na Tua palavra, Pai, que os homens, ó Pai, estavam com as mãos nos lombos, ó Pai, como aquelas que estavam com dores de partos, ó Pai, Pai, no nome santo do Senhor Jesus, mas o Senhor, ó Pai, levou sobre si as nossas dores, ó Pai, pelas Tuas pisaduras nós fomos sarados, ó Pai. E nesta manhã, Pai, nós clamamos ao Senhor, ó Pai, venha, Senhor Deus, agir, Senhor Deus, com Teu poder, ó Pai, com Teu sobrenatural, que Teu Espírito Santo esteja indo de encontro, ó Pai, a esse irmão, a essa irmã, Pai, esse amigo, essa amiga, Pai, que tem, Senhor Deus, orado comigo, ó Pai, que tem clamado comigo, ó Pai, Pai, no nome santo do Senhor Jesus, venha, Senhor Deus, aleluia, Senhor Deus, com Teu consolo, com Teu amor, com as Tuas beneficências, Pai, com a Tua eterna compaixão, Pai, venha, Senhor Deus, nos abraçar, nos guardar, Pai, Pai, no nome santo do Senhor Jesus, que venhamos ser uma bênção nas Tuas mãos, ó Pai, para a honra e para a glória do Teu nome, Pai, visita, Senhor Deus, os hospitais, ó Pai, visita, Senhor Deus, as UTIs, os CTIs, Pai, os doentes, ó Pai, os enfermos, ó Pai, aqueles, Pai, que necessita, Senhor Deus, das Tuas mãos poderosas, nessa manhã, que seja o remédio deles, o Senhor, ó Pai, que o Senhor venha, Senhor Deus, porque o Senhor é o médico dos médicos, Senhor dos senhores, ó Pai, e que eles sejam alvos, ó Pai, do Teu milagre nessa manhã. Assim nós oramos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E amém. Que Deus esteja te abençoando, guardando, livrando do mal. Eu tenho que ir, a vontade é ficar, né? A vontade é estar aqui com vocês, né? O dia todo, mas a gente tem que trabalhar, né? E daqui a pouco estarei indo trabalhar, então eu quero dar a bênção apostólica e despedir dos meus irmãos nesta terça-feira, né, abençoada, que Deus esteja aí guardando a todos, protegendo, livrando do mal, que tenham a terça-feira cheia da presença do glorioso Deus de Israel. Então receba a bênção apostólica, que o grande amor de Deus o Pai, que as ricas consolações do Espírito Santo, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre todos vós, que esperam ansiosamente a vinda do Messias, e todos digam amém. Deus vos abençoe. Até uma próxima oportunidade, se assim Deus nos conceder, em nome de Jesus. Deus abençoe vocês. Tenham um dia maravilhoso na presença do Deus de Israel. Amém? Fiquem em paz e Deus vos abençoe.